Olá, uma boa tarde para você. O presidente do Senado participou nesta segunda-feira na Universidade de Lisboa, em Portugal, de um fórum jurídico. Rodrigo Pacheco destacou os principais desafios do Brasil para recuperar a economia. Na Universidade de Lisboa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou nesta segunda-feira sobre a atuação do Congresso Nacional para ajudar a economia do Brasil. Bate à nossa porta a inflação, o aumento da taxa de juros, o aumento considerável do desemprego, um câmbio que desvaloriza o real, só em 2020 uma desvalorização de 30%, uma crise hídrica e uma crise energética que gera uma perplexidade a nós todos. Temos que crescer a economia, temos que gerar riqueza, arrecadação e oportunidade de trabalho e estamos travados na questão de energia para esse próprio crescimento. Os desafios atuais são basicamente os precatórios, que são dívidas constituídas por decisões transitadas de julgado, por isso há uma obrigação de pagar. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que hoje está sob o crivo do Senado Federal e deve ser apreciada nos próximos dias na Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, no plenário. Temos o desafio da manutenção da rigidez fiscal e da responsabilidade fiscal no Brasil. Naturalmente que, em algum momento, quando tivermos uma boa perspectiva de crescimento, de boa arrecadação, de um combate mais eficaz à erradicação da pobreza, nós poderemos rediscutir o teto de gastos públicos e, eventualmente, em algum momento, termos a condição de flexibilizá-lo até, mas não é esse o momento atual. Nós não podemos permitir flexibilidade de teto de gastos públicos nesse momento, sob pena, de fato, de demonstrarmos que não temos esse compromisso e isso ser muito ruim, sobretudo para as relações comerciais do Brasil com outros países e com investidores estrangeiros. No evento, o 9º Fórum Jurídico de Lisboa, Pacheco destacou a necessidade do amparo social aos brasileiros e de aprovação de outras iniciativas. Precisamos, repito, a implementação de um programa social com o nome que se queira dar a ele, de Bolsa Família ou qualquer nome que se queira pretender dar, mas que seja efetivo. Temos o desafio da aprovação de um programa de regularização tributária, já aprovado no Senado, e, por certo, a Câmara o aprovará, que é um novo refis nacional, com a possibilidade de recuperação de pessoas jurídicas, inclusive pequenas e microempresas, num projeto correlato ao projeto principal do refis, já aprovado no Senado Federal. Temos o desafio da reforma administrativa e da reforma tributária. Nos próximos dias, apreciaremos no Senado Federal o projeto que altera o sistema cambial brasileiro, que é um projeto também muito reclamado pelo sistema financeiro nacional. No domingo, o presidente do Senado encontrou-se com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo Sousa. Eles conversaram sobre áreas de convergência entre os dois países. Senadores com propostas que mudam a PEC dos precatórios sem alterar o teto de gastos se reuniram hoje com o líder do governo, que também é o relator do texto no Senado. Um acordo pode ser alcançado em outra reunião do grupo marcada para amanhã. A reunião foi no gabinete do senador José Aníbal. Ele e os senadores Alessandro Vieira e Oriovisto Guimarães são autores de PECs alternativas à que veio da Câmara. E na reunião apresentaram ao relator e à equipe do Ministério da Economia as sugestões para abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, sem mudar a regra do teto e nem parcelar o pagamento dos precatórios. É evidente que dúvidas ainda persistem em algumas áreas sobre o espaço fiscal adequado, justo e necessário, mas fiquei encarregado de aprofundar essas informações e vamos voltar a nos reunir amanhã. O texto aprovado pela Câmara estabelece um limite anual para pagamento de precatórios, dívidas do governo para as quais não cabem mais recursos. O total de dívidas judiciais que deveriam ser pagas em 2022 é de 89,1 bilhões de reais. Com o limite previsto na PEC, esse valor caiu para 44 bilhões e meio. Para esse professor de direito tributário, a diferença para o setor econômico é gigantesca. Mas para os credores e sociedade em geral, mudar a regra do jogo traz insegurança jurídica e torna a PEC inconstitucional. Porque, no final das contas, o precatório nada mais é do que uma decisão judicial transitada em julgada, ou seja, que não é mais passível de ser reformada pelo judiciário, em que se reconhece que a União é devedora de um determinado valor
para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Então, no momento que você altera as regras de pagamento dos precatórios, você está alterando as regras do jogo. Então, desse ponto de vista, me parece que essa PEC ela padece de inconstitucionalidade porque ela fere um dos princípios fundamentais do nosso Estado democrático de direito, que é a segurança jurídica. A proposta também muda o cálculo do teto de gastos, regra que impede que as despesas do governo cresçam mais que a variação da inflação. Atualmente, a correção do teto leva em conta a inflação acumulada em 12 meses, até junho do ano anterior. Com a PEC, a referência passa a ser a inflação entre janeiro e dezembro. Essas duas medidas, mudança no cálculo do teto de gastos e limite para pagar precatórios, abrem espaço orçamentário de mais de 90 bilhões para o governo gastar em 2022. A previsão é usar cerca de 50 bilhões no Auxílio Brasil, o novo programa social que substituiu o Bolsa Família. O dinheiro vai viabilizar um benefício temporário de R$ 400 até o final de 2022 a 17 milhões de famílias. Especialistas avaliam que alterar a regra do teto no meio do processo orçamentário e ainda adiar o pagamento de precatórios pode afetar a compreensão das pessoas sobre o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e gerar um ambiente ruim para a economia. Por um lado, de novo, você tem um efeito positivo do gasto, de possibilitar o gasto de proteção social. Por outro lado, você vai possibilitar outros tipos de gastos, como emendas, que não necessariamente são gastos meritórios, né? E você também mexe ali nas regras de forma e desancora ali as expectativas das pessoas. Elas não conseguem mais enxergar que você está compromissado, né? Você tem um compromisso com a disciplina fiscal. Isso tudo num momento em que você tem uma inflação crescente e você tem o Banco Central agindo ali, aumentando os juros. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos adiam leitura do relatório sobre o projeto que cria o imposto de importação sobre o petróleo bruto. Antes de votar o texto, vão ser realizadas audiências públicas. O pedido de adiamento foi feito pelo líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, que alegou, entre outras coisas, que o relatório foi disponibilizado apenas na segunda-feira. Ele pediu que representantes do setor sejam ouvidos. Eu acredito que uma matéria como essa, pela sensibilidade dela, deveria ser precedida da realização de pelo menos 2 audiências públicas. O projeto de autoria do senador Rogério Carvalho cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, com o objetivo de controlar o aumento no preço da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. O senador Jean Paul Prats, relator da matéria, ressaltou que o Senado não pode mais esperar a atuação do governo para resolver o problema. Nós estamos há 120 dias ou 90 dias desse tormento para o brasileiro e nós não atuamos. O ano inteiro. Pois é. O aumento de combustível. Então, se o governo não atua, me desculpem, mas nós temos que fazer alguma coisa. Eu não reconheço mais a Petrobras como uma empresa estatal que serve ao povo brasileiro. Ele explicou que fez algumas alterações no texto original da proposta. Eu, como relator, já alterei, porque criar um fundo poderia conter um vício de iniciativa. Criamos o sistema de banda. Quem vai fazer a compensação é o próprio governo através de uma conta separada. O presidente da comissão, senador Otto Alencar, lembrou que já há uma audiência pública para tratar da alta nos preços dos combustíveis, marcada para o dia 23, com os ministros da Economia, de Minas e Energia e com o presidente da Petrobras, e questionou a política de paridade internacional aplicada pela Petrobras para compor o preço dos combustíveis. E eu pergunto aqui, o funcionário da Petrobras é pago em dólar? É em real. O custeio operacional da máquina Petrobras é pago em dólar? É em real. A energia consumida é paga em real.
a água paga em real. Toda a parte aqui de refino e de extração, 70% é paga em real. Só 30% tem dólar por importação de equipamentos e tal. Então tem que fazer uma paridade dentro do real e do dólar. Encontrar um meio termo nisso aí, porque não dá mais para ficar aqui o Congresso Nacional, sobretudo o Senado Federal, que tomamos a iniciativa, de não proteger o principal interessado nisso, que é quem? O consumidor, não é o investidor, o grande investidor. O povo brasileiro não recebe em dólar. O povo brasileiro ganha em real, o salário é em real, a rentabilidade do comércio brasileiro funciona em real, as empresas funcionam na nossa moeda. Então, a dolarização da nossa economia e a indexação da nossa economia, que está sendo reintroduzida por uma política de definição de preços de gasolina, diesel e gás de cozinha, é um desserviço ao Brasil. Nós passamos, do governo Fernando Henrique para cá, trabalhando, e o Brasil trabalhou para fazer a desindexação da economia. Estima-se que o número de brasileiros com ações na Petrobras ultrapasse a 800 mil brasileiros. Então, quando a gente fala Petrobras ter lucro, quem está tendo lucro é o governo brasileiro, que é o seu acionista controlador, e mais de 800 mil brasileiros que têm ações da Petrobras. Então, é importante que a gente possa ter sempre uma atenção voltada para que a Petrobras possa ser competitiva. A Subcomissão para Acompanhamento da Educação na Pandemia debateu hoje os impactos da Covid-19 no sistema de ensino e como enfrentar essa realidade. Em tempos de pandemia, o que já era ruim foi agravado, como as desigualdades das condições do ensino entre o meio rural e o urbano. A nossa avaliação é de que a pandemia funcionou também, nesse caso, como um catalisador que contribuiu para agravar um conjunto de desigualdades pré-existentes. Nos territórios urbanos, 74% da população tem conexão à internet, enquanto nos territórios rurais esse número alcança apenas 49%. O Estado brasileiro cumpriu nesse período, sobretudo, um papel negativo de desmonte do sistema educacional, o que, na nossa análise, potencializa a criação de espaços para o setor privado, um aprofundamento da mercantilização da educação. Clarice Santos lembrou que o papel da escola vai muito além de ser uma repassadora de conteúdos. A escola não é só ensino. A sociedade tem uma função social nos territórios. Tem a função da sociabilidade, a alimentação saudável e regular, a prática de atividades esportivas, o combate a informações falsas, a prevenção de doenças, a prevenção de violências, de tal forma que no regime remoto essa atividade educacional se resumiu a uma tentativa de ensino de diversos conteúdos e ainda assim de maneira muito precária. As desigualdades raciais também foram agravadas nesses tempos de pandemia. Segundo Frei Davi, verbas já reservadas para aquisição de equipamentos não estariam sendo aplicadas. O governo Bolsonaro só aplicou 15% da verba destinada a dar equipamento de internet para as crianças do ensino fundamental e médio. E todo o dinheiro previsto, Bolsonaro só aplicou 15% via MEC. Em 2020, segundo o Banco Mundial, as crianças negras, indígenas e do campo foram 3 vezes mais prejudicadas do que as crianças brancas. Problemas antigos como o trabalho infantil retornaram diante das condições precárias de muitas famílias. Cresceu na pandemia o trabalho infantil, o número de crianças. Só na cidade de Porto Alegre, em uma certa semana, a Fundação FASC fez uma pesquisa, só naquela semana tinha 1.110 crianças pedindo nos sinais de trânsito. Em aldeias indígenas, a luta é maior pela sobrevivência. Queda da renda, acesso à comida. O negacionismo também prejudica as comunidades.
professores indígenas perderam emprego, já que muitos contratos de trabalho são temporários. Por que o professor que está há 40 anos dando aula, senador Flávio Arno, professor que já dedicou a vida, olha, 40 anos dando aula, todo ano com um contrato temporário, será que ele não adquiriu um direito de pelo menos ser efetivado? Não é possível. Em muitas aldeias aqui da Amazônia, continua muito viva, muito forte as influências nefastas, criminosas, porque fatais, de missionários e políticos negacionistas da vacina. Isso é muito preocupante. Isso, claro, passa pela discussão da educação. Eu sou do Alto Rio Negro, do município de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira está com um surto de epidemia do Covid-19. Esses últimos 15, 20 dias, estou vendo assim, uma multiplicação de 3 vezes o número de casos e a volta de óbitos. Escolas fechadas pela pandemia nas aldeias foi o conhecimento tradicional que amenizou os prejuízos das crianças indígenas. A pandemia não foi assim tão desastrosa, foi graças exatamente eu diria, aos conhecimentos tradicionais. E hoje, às 16h, teremos sessão plenária do Senado. Vamos ver então como está a pauta de votações aqui no telão. Bem, o primeiro item é a medida provisória que prorroga medidas do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Também pode ser votado o projeto sobre contribuições de entidades beneficentes à Seguridade Social. E também, agora sim, um projeto sobre o controle de qualidade de medicamentos já registrados pela Anvisa. E está na pauta, finalmente, a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer. A Comissão Senado do Futuro realizou uma audiência pública para discutir a organização e a consolidação de uma política para a agricultura irrigada no Brasil. No debate, o potencial de aumento da disponibilidade de água em subbacias pelas inovações institucionais propostas que apontam para a gradativa eliminação dos riscos hídricos. Um grupo de trabalho foi formado para contribuir com a sistematização de informações. Nós precisamos estar sempre debatendo políticas públicas de Estado, coisas que, lamentavelmente, perdemos já há algum tempo, né? A gente só tem política pública de governo. Os governos passam e mudam, né, toda a política. Então, essa comissão do Senado do Futuro tem também esse objetivo de buscar uma consolidação de políticas públicas de Estado, né, em todas as áreas. E é evidente que não poderíamos deixar a agricultura fora disso. A integralidade dos movimentos da água no ciclo hidrológico também foi debatida. Os participantes ressaltaram a importância de falar da água e dos recursos sem ser de maneira superficial, consolidando uma política pública de Estado para a agricultura irrigada. O tema hoje colocado é um tema de grande importância, e de grande importância não só estratégica, mas de grande importância como também um tema de transformação para um novo paradigma, elevando os patamares hoje produtivos a outros patamares que vão certamente contribuir de forma significativa, não só para uma questão da continuidade da segurança alimentar interna, ou seja, do próprio Brasil, mas também a sua contribuição perante hoje um cenário mundial bastante complexo, que também se faz presente e que, de alguma maneira, precisa ser equacionado. A área agricultável do território brasileiro, né, que chega a 29%, enquanto se é utilizada apenas 7%, né, sendo o estado de Minas, Pará e Bahia, os que mais se apresentam área para expansão. E como produzir, né, a expansão, como reduzir essa expansão em áreas destinadas à pecuária, introduzindo novas tecnologias no setor. Já foi dito aqui a questão da reduzir a área, produzir sem desmatar, né? A garantia da segurança hídrica, né, para a expansão da produção da agricultura irrigada em todas as regiões do Brasil. E inserir o pequeno produtor no processo de utilização de novas tecnologias e na abertura de novos mercados. A adequação do marco legal, né, da legislação ambiental versus as regras de utilização de áreas para a produção agrícola, né, a outorga e uso da água. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet.
Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.